E aí pessoal, tudo bem? César Oliveira mais uma vez aqui em um vídeo sobre o mercado editorial para você. E hoje eu queria falar sobre pedir orçamento numa gráfica a fim de ter melhor resultado e melhor valor. Primeiro ponto, você deve informar a gráfica sobre o miolo do livro. Você deve entrar em contato com a gráfica, talvez por e-mail seja o melhor, e informar que você tem um livro de X número de páginas. O processo de impressão trabalha com impressão de cadernos. Caderno é uma dobra feita no papel, de modo que uma folha grande de papel caibam várias páginas que, quando dobrada, dê a sequência de números certos. Então é importante que você entenda que a maioria das gráficas trabalha com caderno de 32 páginas. O teu livro finalizado, diagramado, deve ter a quantidade de páginas que seja vezes 32. 32, 64, 96, 128 páginas, 256 páginas, são todos múltiplos de 32. É importante isso, você não pode fazer um livro com 197 páginas, não dá. Você não pode fazer um livro com 83 páginas, não dá. Tem que ser múltiplos de 32. No último caso, múltiplos de 16, considerando que a gráfica vai trabalhar um meio caderno com você. Você também deve informar o formato do livro, sabe? Os formatos mais comuns são 12 por 18, 14 por 21 e 16 por 23. Porque no aproveitamento de papel, a gráfica ela não pega um papel do tamanho do teu livro e imprime. Ela tem papéis mais largos, são chamados de resma, e precisa caber ali uma quantidade X de impressões para que não haja desperdício, senão você paga pelo desperdício. Então escolha sempre os formatos padrões para imprimir, porque eles já passaram muitas vezes no teste de aproveitamento. Você deve informar, por exemplo, se o livro é preto e branco, mas você chama o livro de preto e branco numa gráfica, não é essa a linguagem. Geralmente a linguagem é chamada 1 por 1. Você tem uma cor na frente e uma cor no verso. Seja geralmente essa cor, a tinta preta, 1 por 1. E para fazer um livro colorido, de miolo colorido, você vai usar a informação que você tem um miolo que é 4 por 0 ou 4 por 4. 4 por 0 é quando há uma ilustração em um lado da página apenas, quando há ilustração dos dois lados, páginas pares e páginas ímpares, você vai usar a nomenclatura 4 por 4. E eu queria só falar um negócio. Se você pega em um livro de 32 páginas, por exemplo, e ele é todo preto e branco, então ele é todo 1 por 1, mas se você colocar uma ilustração colorida, ele se torna 4 por 1. Todo ele. Porque não há como fazer a seleção de cores para apenas uma página dentro do caderno. Então, um ponto colorido em uma página num caderno faz com que todo o caderno seja cobrado como um ponto colorido. Entende? Então, se você for colocar coisas coloridas no seu livro, aproveite bem aquele caderno para você não desperdiçar o dinheiro que você vai investir, porque fica mais caro, muito mais caro. Você deve informar para a gráfica se você quer o acabamento colado, se o livro é colado, se o livro é grampeado, se o livro é costurado. O livro grampeado, no meu ponto de vista, no máximo 64 páginas para ver grampo cavalo, 2 grampos no dorso do livro, no máximo. Passando disso, já vai para o livro colado, de cadernos colados ou de cadernos costurados. Você tem um acabamento melhor, uma firmeza, o livro não vai ficar soltando e tudo mais. O perfil de cor ele é sempre semic ou ciano, magenta, amarelo e preto. O material RGB, que é Red, Green and Blue. Você, quando envia isso para a gráfica, ele vai transformar automaticamente para ciano, magenta, amarelo e preto, para semic. E quando isso acontece, o preto, a tinta preta, vai nas 4 cores. Ao invés de imprimir só a tinta preta, eles vão imprimir tinta azul, tinta magenta, tinta amarela e tinta preta, uma em cima da outra. Vai dar problema de registro, ou seja, as cores não vão cair uma em cima da outra, vai ficar com sombra, vai ficar mais caro o projeto e você vai ter dor de cabeça para ajustar esse arquivo depois. Então, quando você for trabalhar um material para impressão, contrate um profissional do design gráfico, conheça todas essas especificações, ok? Estou aqui para isso. O tipo de papel você pode definir. Mais comuns usados hoje na impressão de livro, você tem papel offset, que é o sulfite, é tratado sempre por grama que pesa o tamanho do papel na resma, né? Então o papel comum é o offset 75 gramas, mas você tem o offset 60 gramas, você tem o offset 63 gramas, você tem o offset 90 gramas. Quanto menor a grama, mais fino o papel. Quanto maior a grama, mais grosso o papel. Não só mais fino, como mais leve, mas também com mais transparência. Mais grosso, mais pesado, com menos transparência. E o peso do papel é importante porque quanto mais pesado o papel, mais pesado o livro, mais caro fica o frete de transporte. Tanto do livro para você, as caixas de livro que a gráfica vai te mandar,
quanto para você enviar o livro para o teu leitor, entende? Então é importante você pensar bem e escolher um papel que seja bacana, dê uma relação custo, peso e qualidade boa. O offset 75 gramas é uma boa pedida para quem quer o papel branco. Nós temos os papéis amarelinhos que fizeram sucesso durante muito tempo, o chamois, lembro, nos anos 90 era uma febre de livro chamois, mas é um papel pesado e é um papel bem amarelo. Hoje em dia ele é pouquíssimo usado. Ele foi substituído pelo pólen, tá? O pólen 80 gramas e o pólen bold. O pólen bold tem uma textura no papel, rústico. Então ele é amarelinho, não é pesado, mas ele é rústico. Eu gosto dele em livros de suspense. Geralmente eu indico o autor ou a editora a usar esse papel. Livro de suspense e dá uma textura no papel, fica interessante. Você lê com uma experiência diferente. E tem um papel que ele é bastante leve, que é o Norbright, e ele tem também um tomzinho amareladinho, para quem gosta. E o Norbright, ele é expandido, né? Ele é um papel leve, só que ele é grosso. Então, se você quer um livro mais grosso, mais leve e amarelinho, o Norbright é uma boa pedida. Só que ele também é mais caro do que o offset. O offset acaba sendo o papel mais comum na impressão de livros. E outra coisa que você deve informar na gráfica é se o seu livro tem sangrias. O que é sangria? O formato 14x21, ou 16x23, ou 12x18, qual seja. Se você colocou imagens lá, sejam elas monocromáticas ou sejam coloridas, se essa imagem ultrapassar o limite do papel a ponto dela ser recortada, tem sangria. E o que significa sangria? Significa que depois que o livro é impresso, depois que ele é dobrado, depois que ele é prensado, ele vai para uma área de corte. Nessa área de corte, ele vai ter que dar um corte para separar, depois mais um corte para limpar a sangria. Então é um processo a mais. Quando o livro não tem sangria, ou seja, se você colocou imagens no livro, mas elas ficam mais centralizadas, elas não alcançam as bordas das páginas, esse livro não tem sangria, então é feito um corte seco, menos um processo, é mais rápida a produção do livro, deixa o livro um pouco mais barato também. Sobre a capa, você deve informar, claro, o formato da capa. Ele é composto pela frente da capa, por exemplo, 14x21, mais o valor de lombada. O valor de lombada é em relação à quantidade de páginas e qual papel você escolheu. 192 páginas no offset 75 gramas dá 1 centímetro. 192 páginas no Norbright, ele é expandido, mesmo que ele fosse 60 gramas, ele é expandido, ele vai ficar um pouco mais, vai ficar por volta de 14 milímetros, né? 1,4 centímetros. Então esse valor de lombada ele tem a ver com qual papel você escolheu. E para definir esse valor de lombada, você escolhe o papel, entra em contato com a gráfica e pede para ela medir um boneco para você. Boneco é eles pegam a quantidade de páginas no papel que você escolheu e medem a altura e aí eles te informam o valor de lombada. E no valor de capa vai ainda as orelhas, né? Então são duas orelhas, por exemplo, orelhas de 8 centímetros, mais 14x21, mais 1 centímetro da lombada, mais 14x21 do verso da capa. Então você faz essa soma e informa essa soma para o gráfico, né? É uma capa 14x21 com orelhas de 8 centímetros com lombada de X valor. E eles vão fazer todo o cálculo disso para você. Você deve informar também a gráfica se a sua capa ela é colorida só na frente ou se ela tem informação no verso também, ou seja, na parte de dentro da capa. Então, se ela for só colorida a capa normal, a frente do livro, as costas do livro, o dorso do livro e tal, então ela é uma capa 4x0. 4x0. São 4 cores de um lado, 0 cor no outro lado. Se você quer fazer com que quando o leitor abra o livro, ele vê uma cor ou um conteúdo ou texto dentro da informação da capa, então se for uma única cor, preta por exemplo, então é 4x1. Mas se você quiser fazer colorido, então é 4x4. Lembra sempre disso, é a multiplicação das cores usadas no processo de impressão CMYK. Ciano, magenta, amarelo e preto, tá legal? A capa, como ela tem orelhas e como ela tem um dorso, ela vai passar pelo vinco, vai dar a condição de fazer a dobra desse material sem ficar torto. E também você deve escolher a laminação. É muito difícil você fazer um livro sem laminação. Eu acho que perda de tempo porque você corre o risco de borrar a impressão e ficar horrível. O que é laminação? A hora que a capa está pronta, vai passar numa máquina que vai aplicar um filme sobre a capa. E você tem laminação brilhante, então ela já fica com um brilho, um verniz, né? Não é um verniz, mas você tem a sensação de verniz. E você também tem uma laminação fosca. A laminação dele fica bonito. Só que qualquer reflexo que pega de uma luz, aquilo te cega a visualização. A laminação fosca não. Ela dá um ar agradável, fica uma sensação aveludada na capa e você não tem problema com reflexo. Lembrando que é sobre a laminação fosca que se aplica verniz localizado. Verniz localizado é quando só um pedaço da capa tem um brilho. E tem projetos muito bacanas. Eu fiz um projeto uma vez de verniz localizado
em que ao invés de trabalhar o título, tal, eu trabalhei uma textura na capa e ficou incrível, incrível. O projeto é elogiado até hoje. É muito bacana usar o recurso do verniz localizado. Ele aumenta geralmente uma grana em cima do valor da capa, mas é bacana. Você pode fazer o orçamento com verniz localizado e sem verniz localizado e você decide sobre a melhor relação custo-benefício. Não faça orçamento com uma gráfica só, faça orçamento com várias gráficas, mas eu queria te falar um negócio. Eu estou falando sobre impressão offset, não estou falando sobre impressão digital. Então, o que eu acho que você deve considerar é o seguinte: se você quer fazer 50 livros, é impressão digital. Se você quer fazer 100 livros, é impressão digital. Se você quer fazer 200 livros, ainda é impressão digital. E ela é mais cara por exemplar. Se você quer fazer 500 exemplares ou mais, aí você vai para uma gráfica offset e você vai conseguir um preço bem mais barato. E entenda algo, ó. 500 exemplares de um livro 14 por 21 de 192 páginas, por exemplo, você pode pagar, um exemplo, R$7 por unidade. É um exemplo. Eu não tenho esse valor aqui, é só uma relação. Então, R$7 por unidade para fazer 500 livros. Essa mesma configuração de livro para fazer 1000, provavelmente você consiga cair para R$6 por unidade, tá vendo? Ou R$5,90 por unidade. Para você entender que quanto mais unidades você fizer, mais isso dilui. Por quê? O que mais gasta tempo numa gráfica não é necessariamente a impressão dos livros, mas é o ajuste das máquinas. Se você ajustar a máquina para fazer 500 ou para fazer 5.000, o ajuste já está feito. É só mais um tempo de impressão, entende? Então a hora a máquina ela acaba sendo muito mais cara no ajuste do que no próprio mecanismo de rodar a máquina para fazer o livro para você. E quanto mais exemplares você fizer, melhor negociação você consegue. O último ponto que eu queria falar para você é sobre o papel. Não sobre o tipo de papel, mas sobre a compra do papel. Se você entrar em contato com uma gráfica e pedir o orçamento, tamanho do livro, quantidade de páginas, cores, formato, acabamento e tal, a gráfica vai fornecer o papel para você. Mas a gráfica, ela não fabrica papel. A gráfica compra papel de alguém, embute esse preço para você, coloca uma margem sobre esse preço e cobra de você. Então, se você vai fazer 1000 livros ou mais, eu te aconselho a fazer o seguinte: pede o orçamento na gráfica com papel e pede o orçamento na gráfica sem o papel. A gráfica vai te dar um valor sem o papel. Você pede para a gráfica te informar qual é a quantidade de papel, quantos pacotes de cada papel ela vai precisar. Ela vai te informar. Você entra em contato com uma empresa de papel, você busca no Google e vai encontrar várias, e você faz um orçamento e pede o valor desse papel. Muito provavelmente você vai conseguir um valor menor do que se a gráfica te der o papel também, porque a gráfica coloca valor de papel dentro. Agora, se é uma gráfica especializada em livros, muito provavelmente você não vai conseguir isso, porque a gráfica já tem uma negociação, porque ela compra papel em grande escala com o fornecedor, tá? Mas é sempre importante verificar essa questão, porque você pode ganhar uma economia muito grande se você conseguir comprar o papel direto e mandar entregar na gráfica. O papel é seu, o papel não é da gráfica. Você está entendendo? Esse vídeo é muito técnico, ele está aqui para te ajudar a não ter prejuízo e não deixar de ser levado aí na conversa de nenhum vendedor da indústria gráfica, legal? Eu sou César Oliveira, eu sou designer editorial, especializado há mais de 16 anos, mais de 2.000 projetos publicados, livros do Brasil, fora do Brasil, na América, na Europa, em que eu já trabalhei, já atuei com grandes profissionais, com grandes autores, e eu tô aqui para te ajudar no processo editorial. Então entre em contato comigo, tem os meus dados aqui embaixo, tem um curso sobre como fazer capas no Adobe Photoshop, que eu também tenho aqui o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.